A grande questão, com toda certeza, que estão todos pensando e pensando muito, é sobre esse protocolo. Esse protocolo padrão, que foi respeitado pelos fiscais que estavam de plantão na BR ao observarem a chegada desse ônibus. Eles seguraram o ônibus, disseram que o ônibus era irregular, fizeram a comprovação disso e, seguindo esse protocolo, deixaram que esse ônibus seguisse até o terminal de Taguatinga para que esses 34 passageiros pudessem ser atendidos, até pelas próprias famílias. Mas e esse protocolo? Tá certo? É isso mesmo? Essa é a grande questão. Vamos ouvir a NTT. Olá, boa tarde para você que está com a gente aqui na Record. A gente veio então conversar com o superintendente de fiscalização aqui da NTT. Ele está aqui do meu lado, o Felipe, e ele vai explicar um pouquinho a respeito dessa lógica de fiscalização da NTT, e a gente vai conversar também sobre esse acidente que aconteceu no último sábado. Bem-vindo, obrigada por fornecer aqui essas informações para a gente, superintendente. Vamos começar explicando às pessoas a respeito do que aconteceu exatamente, quais são as informações oficiais da NTT que o senhor já tem a respeito dessa fiscalização. A princípio, era uma fiscalização de rotina. Isso, era uma fiscalização de rotina, a gente está acostumado a realizar na circunscrição dos postos, né, da NTT, e estávamos no posto da polícia. Após o procedimento flagrante do transporte clandestino, o veículo estava sendo conduzido para o terminal de Taguatinga para que houvesse o desembarque dos passageiros e a apreensão daquele veículo, que é o que está previsto na legislação da NTT. Fica uma dúvida quando a gente olha para a situação a respeito da escolha destes passageiros serem encaminhados para a rodoviária de Taguatinga. De acordo com as regras da NTT, via de regra, o que seria feito era fazer com que esses passageiros fossem para um outro veículo mais seguro, um transbordo destes passageiros para um outro transporte. A escolha é que este veículo mais seguro fosse feito a partir da rodoviária de Taguatinga e não ali no posto policial. Esses passageiros não estariam, de repente, mais seguros no posto policial? A gente consegue entender o que levou à escolha dos agentes da NTT ali naquele momento para fazer esse transporte desses passageiros? A nossa avaliação é que o procedimento foi normal. A gente tem por prática realmente realizar a escolta até o terminal rodoviário mais próximo, porque é mais rápido. Senão a gente teria que desembarcar todos os passageiros, as bagagens e aguardar uma empresa, né, uma terceira empresa para realizar o transporte até o terminal. Como era uma viagem com destino a Brasília, principalmente ali o mais próximo para os passageiros no terminal de Taguatinga, fizeram a opção de conduzir o veículo, que até então estava tudo dentro da normalidade. Houve uma certa interceptação, alguém, né, da empresa acabou entrando em contato com o motorista, houve uma parada e houve uma orientação de fuga. Nesse momento que a situação realmente provocou o sinistro. Então até o nosso procedimento antes da fuga estava tudo bem normal dentro do esperado. Até onde a NTT já apurou informações a respeito de quem de fato dirigia o ônibus, se houve uma troca de motoristas no caminho, ou isso ainda está em apuração aqui dentro da NTT? A gente está aguardando o posicionamento da autoridade policial para a gente tomar providência. Agora, tudo que cabe à NTT como a propriedade do veículo, né? Aquele veículo ele não está conectado, ele não está cadastrado para aquela empresa. A empresa ela não tem nenhuma frota cadastrada na NTT. Então, assim, é uma situação, inclusive, que tem que ser verificada na investigação para determinar a responsabilidade do sinistro, dos óbitos, mas aquele que se apresentou como proprietário da empresa e os motoristas, né, foram presos em flagrante naquele dia. A orientação da NTT é: se você quer fazer uma viagem só de ida, vá para o terminal rodoviário. Lá é seguro, né? A gente não está isento de sinistros, de acidentes, mas lá você vai ter um bilhete de passagem, vai poder fazer sua viagem, e se algo der errado, a empresa vai conseguir pagar com seguro as consequências ali de uma internação, de um tratamento, de uma ausência do trabalho, né? Porque muitas vezes a recuperação de um acidente desse, quando a pessoa não morreu, né? Não teve o óbito, mas teve uma lesão gravíssima, leva anos. Então, a importância da gente contratar empresas sérias é exatamente quando o transporte não dá certo, quando dá um sinistro, quando dá um acidente, alguém vem a óbito ou se machuca. Fato é que esse protocolo é falho. E a tragédia revela isso. Ele tem falhas nesse protocolo. Eu chego a imaginar, e tenho quase certeza disso, que durante toda essa tarde, e imagino até com a chegada da noite,
A direção da ANTT está se reunindo para pensar um novo protocolo. Como assim? Um veículo é parado, totalmente ilegal, com 32 pessoas dentro, e se permite que o motorista dirija até o terminal. Um motorista totalmente errado. Dirigindo um ônibus completamente irregular, com pneu careca, chovendo. É preciso rever esse protocolo. E eu repito, na responsabilidade da ANTT, eu tenho certeza absoluta que eles estão pensando em como rever esse protocolo para oferecer mais segurança para todos nós, para todos aqueles que andam numa rodovia. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tem algo errado nesse protocolo e a tragédia revela isso.